Olá, boa tarde. Que dia lindo. Sim, hoje dia 10, 10 de março. Gente, olha, março do ano passado, nesse exato dia, dia 10, eu estava pensando no pensando no Dia Internacional do Contador de Histórias, que é agora, né, no final do mês. E eu não estava ainda imaginando nada sobre o que aconteceria depois, sobre a pandemia, enfim. Mas um ano depois, com tudo que já aconteceu e que está acontecendo, eu volto aqui nesse dia 10, mas para trazer alegria. Sim, alegria, porque eu vou falar de uma pessoa que me traz alegria, que enche a minha vida de luz. É uma pessoa muito querida. E como eu comecei no dia 8 a convidar mulheres que eu conheci durante a minha itinerância poética, ela logicamente não poderia faltar. Além de ela fazer parte dessa trajetória do meu projeto pessoal, ela também faz parte da minha vida no cotidiano, porque é uma amiga que eu trago no meu coração, e mesmo que nós não tenhamos contato todos os dias, sempre ela estará comigo. Então, eu quero apresentar a vocês a minha amiga querida, Patrícia Home Vieira, uma mulher daquelas que eu adoro, exuberante, inteligente, é, contadora de histórias. Mas antes dela ser contadora de histórias, essa mulher, ela fez uma formação, ela tem uma formação acadêmica aqui pela universidade, né, da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. E ela, então, é formada em comunicação social e tem pós aí em marketing e gestão. E nos conhecemos num lugar que eu amo e num momento muito marcante na minha vida e acredito que na dela também. Então, Pati, vem para cá para a gente conversar um pouquinho. Ai, Oi! vai dizer que não é um sol essa mulher, gente. É um sol na vida da gente. Olha só isso. Ai, que delícia! Paty, meu amor, muito obrigada Ah, por aceitar conversar comigo. E você me conhece, sabe que eu nem gosto de conversar, né? Mas o intuito, né, Patrícia, desse encontro nessa semana em especial é porque nós estamos aí, né, na Semana da Mulher, dia 8, Dia Internacional da Mulher, mas como todos os dias são dias das mulheres, enfim, eu resolvi homenagear as mulheres da minha vida, as mulheres da minha trajetória poética. É um projeto que nasceu da vontade, do desejo de auto se conhecer e de olhar novamente as mesmas coisas e agora por outras perspectivas. E logicamente que você está nesse projeto aí comigo, minha parceira, minha amiga, que acolhe as minhas ideias. Não estou aqui, né? Como eu tenho dito, não estou aqui para falar de mim, estou aqui para homenagear vocês e saber, conhecer um pouco mais vocês. E conhecendo vocês um pouco mais, eu acabo me conhecendo também e acredito que quem vai nos ouvir, quem está aqui nos ouvindo, com certeza vai se identificar em alguns momentos, vai refletir em outros, vai questionar, vai inclusive não concordar, e isso também é parte do processo, mas, sobretudo, é importante que nesse momento nós tenhamos escuta e tenhamos voz. Nesse momento, porque não é apenas toda a discussão que a gente faz sobre a importância social das mulheres, mas neste momento que a gente vive o agora, e foi isso que eu descobri, viver o agora, né? E agora, eu quero saber, Paty, como que você como você dá conta de se olhar no espelho todos os dias e ver essa beleza toda? Como é que você dá conta disso? Conta para nós, como que tu te enxerga hoje? Quem é a Paty hoje? boa pergunta, boa pergunta.
Ai, Rô, muito obrigada. Eu realmente estou muito feliz, um tanto nervosa, como eu falei, a minha primeira live, e ainda mais falando de mim, né? Falando sobre mim. Mas eu estou bem feliz mesmo. Já digo que podem sair risadas e choros dessa conversa. Como são as nossas conversas, né, Rô? Então, hoje, respondendo a tua pergunta, eu me vejo uma mulher madura, mas, ao mesmo tempo que me vejo uma mulher madura, parece até contraditório, mas me vejo uma aprendiz, me vejo uma mulher muito aberta para aprender. Acho que talvez, inclusive, a maturidade é que deve ter me trazido para esse lugar, né? Eu acho que a gente só fica mais aberta a aprender, a escutar, a ter voz, quando a gente chega numa certa maturidade. Eu não estou dizendo que a maturidade tem a ver com a idade, tá? Para mim, sim. Mas hoje, por exemplo, né, as nossas filhas, né? Tu tem uma filha, eu tenho outra. A gente já vê hoje as nossas filhas aí com 20 anos, tão madura quanto, né? Chegou a nos assustar. Mas eu hoje me olho no espelho e vejo assim uma mulher madura. Estou aí caminhando para os meus 50 anos, que vai acontecer esse ano. E outro dia minha filha me perguntou, a Isadora, mãe, como é que está te vendo assim, uma mulher com 50 anos? Eu falei, maravilhosa, empoderada. Realmente assim esse número eu acho que é bem significativo, né, na vida de algumas mulheres, talvez, na minha está sendo, mas eu vejo, assim, com muita gratidão, né, de já ter vivido 50 anos da forma como eu vivi, intensamente, não vim realmente aqui a passeio e por escolha, né, Bom, aí, Rô, vai perguntando aí, que senão eu já vou engatar aqui e vou falando. Tela, pode colocar aqui. O que acontece, né, Paty? Eu gosto bastante de ouvir, e eu tenho que aprender isso, a ouvir mais. Então, esse momento que eu fiquei caminhando aí por 4 estados, justamente, extremamente delicado, e nós tivemos algumas experiências durante a nossa trajetória como amigas juntas, mas eu acho que uma das mais importantes foi durante a minha estadia aí no Rio de Janeiro. Eu acho que nós fomos o ombro uma da outra nesse momento. Sim. Perfeitamente quando você fala de maturidade e não ser uma questão de idade, mas de se apropriar de um conhecimento que muitas vezes nos pareceu distante ou truncado, mas que nós conseguimos hoje olhar com mais tranquilidade. Durante a nossa caminhada, às vezes a gente passa muito rápido pelas coisas e não se dá conta de observar mais. Então, nós temos a Isadora e a Vitória, que são frutos já dessa nossa maturidade, que com certeza chegarão a resultados antes de nós e ter outros obstáculos, outras dificuldades, outras alegrias, sei lá, né? Mas que chegarão, talvez, a resultados mais rápidos do que nós chegamos. E, Paty, eu queria comentar, assim, da importância que você tem na minha vida, porque o nosso primeiro encontro, tu lembra desse primeiro encontro? Oh, se lembro. Muito bem. Então, foi na Casa de Cultura Mário Quintana, na sala Lili Inventa o Mundo, num curso de contação de histórias. E foi um curso muito significativo, porque de lá surgiram várias amizades que nós temos até hoje. E eu lembro que uma das nossas primeiras conversas foi uma discussão. Foi, a gente até relembrou, né, Rô? Agora, quando tu estava aqui, a gente relembrou dessa discussão, que eu acho que foi assim um ponto de partida, mesmo foi um pontapé, tipo assim, olha, realmente essa mulher é incrível e é com ela que eu quero passar discutindo o resto da minha vida, sabe? Foi mais ou menos assim. E eu lembro da emoção que eu senti, porque
Nosso bate-papo aqui, certo? Podia ser um bate-papo de amigas, um bate-papo de colegas, um bate-papo de duas mulheres, mas é muito mais que isso. É um bate-papo de dois seres humanos em construção, de duas pessoas que buscam ser melhores todos os dias. E para que isso aconteça, e por isso que está aberto para que todos assistam, isso está na rede social, é que para que isso aconteça, é preciso que a gente discuta, mas não discutir pontos de vista, e já Uhum. apenas levar para si algo que não é seu. Porque ali, naquele momento, eu tive um grande aprendizado. É possível e é necessário que as pessoas interajam de uma forma sadia, apresentando seus pontos de vista, porque cada um de nós vem de algum lugar. Nós não estamos em cima da mesma montanha. Nós até podemos caminhar até a montanha do outro e olhar de lá, mas nós chegamos até o outro através das nossas andanças por esses lugares e os pontos de vista são fundamentais. E muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso, né, Paty? Uhum. Uhum. E nos dias de hoje, cada vez mais difícil, né, Rô? Assim, a gente. Porque acho que antes da discussão é preciso ter um espaço de conversa. E às vezes esse espaço mesmo, ele não está disponível, ele não está aberto. E nós lá atrás, lá naquele curso de contação de histórias, aonde eu, a partir dali, me tornei uma contadora de histórias, estou até homenageando aqui a nossa trajetória hoje com um evento que a gente participou juntas, que tu me convidou lá em TAPS. Então, ali na Casa de Cultura, a gente teve esse espaço de conversa. E o mais desafiante, a gente manteve esse espaço de conversa entre eu e tu, né? Então, acho que antes, assim, dessas discussões, de trazer os pontos de vista, a gente precisa abrir esses espaços, como tu está abrindo de novo agora, né? Na verdade, tu é uma pessoa que tu abre realmente, né, Rô? Tu abre a tua vida, muitas vezes, e sei que paga, às vezes, um preço alto por isso, mas tu abre a tua vida, e com isso, quem está junto contigo também consegue se abrir, e aí esses espaços são criados, e esse espaço é um espaço de respeito, de amorosidade, de compaixão. Então, por isso que é um desafio criar esse espaço e um desafio manter. Né? Exato, exato. É um desafio criar e é um desafio manter. Nossa, é tão bacana ouvir. Até porque você sabe que às vezes eu desorganizo completamente o pensamento. Eu já saio flutuando, eu já quero estar, né, em outro lugar e esse lugar é bem pertinho de ti. Contigo, eu agora estou aqui. E Paty, realmente, assim, é muito difícil nós muitas vezes nos abrirmos, mas quando a gente percebe também que a oportunidade de estarmos juntos em um portal de conhecimento, de autoconhecimento, é tão legal. Por exemplo, a gente está aqui com várias amigas, várias pessoas, a Rejane Valentim, entrou a Verinha, entrou a Andréia, que inclusive foi você que me apresentou ela pela rede social. Eu encontrei com a Andréia, ela estará conosco aqui no dia 12 também, nesse espaço, porque é uma das mulheres que também eu não preciso conhecer as pessoas anos para entender que elas são incríveis. Eu acho que. Mulherão em todos os sentidos. Muito! Mulherão. Então, já fica aqui meu beijo para essas mulheres incríveis. E, Paty, realmente, naquele momento, a gente criou esse espaço e ele permanece. É como se a gente colocasse aquele momentinho assim num. Não redoma, não, porque a gente abre para outras pessoas, mas que a gente
uma plantinha, assim, né? Que a gente está cultivando há anos e que faz parte da gente. Deu sementes, né? Se transformou num jardim. Mas, olha só, todo jardim, né? Tem que ser regado. E a gente tem que estar ali, né? Virando terra, aquelas coisas todas. Paty, você disse assim. Aí foi aquele momento que eu me tornei contadora de histórias. Tu sabes bem que eu sou a pessoa que digo assim, né? Nos meus cursos. Todos nós já contamos histórias. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma narrativa. E as pessoas estão interpretando essa narrativa, né? Tu sempre foste uma ótima contadora de histórias. Sim, muito boa contadora de histórias. Né? E isso também nos aproximou muito, porque eu percebia esse teu desejo, assim. E você, por exemplo, está sempre sorrindo. Então, qual é a tua relação com as histórias? O que te fez realmente, por um bom tempo, tu utilizar as contações, né? Em vários espaços, livrarias, eventos, escolas. Qual é a tua sensação com essas histórias, né? O que te motiva? Quais histórias você procura para contar? Acho que isso é importante a gente saber. Ai, Rô, sabe que foi mudando tanto, né, ao longo desses anos. Eu fui viajando tanto nas histórias. Eu sempre gostei de histórias de histórias de contos, de histórias infantis, de histórias não para crianças, né, mas de livros infantis, de histórias lúdicas, de histórias de fantasias. Eu sempre gostei. Eu lembro, porque isso me traz uma memória, né? Uma memória de um livro que eu tive, que eu ganhei quando eu era criança, que eu até hoje eu não sei que livro é, eu já tentei achar, não sei. Às vezes eu penso que pode ter sido o Alice no País das Maravilhas, pode ter sido, mas eu não tenho certeza, porque eu lembro só de algumas cenas. Minha mãe sempre contou histórias para mim. E então, eu gosto muito, assim, de ler essas histórias, de narrar, de contar. Sempre gostei. Leio até hoje esses livros. Gosto muito e viajo. E muitas vezes me sinto nesses lugares, assim. Mas, assim, isso é um vai e volta para mim, sabe? E até durante muito tempo, acho que tu vai me entender, que eu já te escutei falar um pouco sobre isso, eu ficava muito, assim, querendo seguir uma linha, não, eu acho que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. E hoje, por exemplo, né, que a gente não falou ainda, eu moro no Rio de Janeiro, né? Hoje eu já moro aqui no Rio há 5 anos, sou gaúcha, mas moro no Rio há 5 anos. E eu acabei trazendo para o meu currículo mais uma profissão, porque foi uma oportunidade que apareceu aqui no Rio. Eu hoje sou corretora de imóveis aqui, estou corretora, né, como eu falo. Eu realmente gosto de me experimentar em várias nuances. E me dou conta, assim, de quantas histórias eu tenho no meu dia a dia. São muitas histórias. Quantas histórias eu escuto e quantas histórias eu conto do meu dia a dia. Então, as histórias, elas têm um tamanho dentro de mim que eu já não sei mais, sabe? Eu já não sei que formato tem. Eu vou escutando e vou contando e vou lendo e vou... mas, realmente, assim, as histórias infantis são as que... Essas têm um caminho direto até o meu coração, sabe? Essas, assim, elas entram direto. Assim como o voo da Lisbela, que está aqui, linda, na minha prateleira. Aliás, na minha prateleira não, né? Está na minha mesinha de cabeceira, do lado da minha cama, onde eu fico lendo e relendo, lendo e relendo. Ô, Paty, então é uma mulher muito aguerrida e muito sensível, muito sensível. Eu lembro que uma das primeiras histórias, assim, que eu ouvi, é a Grande Fábrica de Palavras.
tu narra com maestria. E quando você fala das histórias infantis, e eu, como escritora de literatura para a infância, eu também gosto de dizer que eu sou apaixonada pela infância, a infância de todas as pessoas. Então, quando as escolas perguntam, Rosane, tu conta histórias para adolescentes ou para adultos? Eu digo, eu conto histórias para pessoas. Porque a literatura para a infância, ela vai direto à memória afetiva de todos nós. Uma boa literatura, aquela literatura que te faz refletir, que te conduz, te leva a espaços, ela atinge diretamente ao coração, né? Ela faz com que essas memórias tenham muito, assim. Eu, logicamente, eu estou diante, né, de uma amiga, de uma profissional que eu admiro, e dessa contadora de histórias, que tem histórias que eu acho incrível, Patrícia, que tu está agora como corretora e você conta as histórias das casas. Sim, e vou começar a contar mais ainda. Eu agora estou... isso está mais claro na minha cabeça e no meu corpo, e eu realmente agora vou começar a contar de uma forma mais... Porque eu sempre tenho que ter muito cuidado, né, Rô? Porque eu estou lidando com pessoas que podem não querer fazer parte de uma história, então eu tomo muito cuidado. Eu sempre falava que eu tinha um slogan, né, enquanto contadora de histórias, que eu dizia que eu conto histórias para quem quiser ouvir. Então é isso. Então eu conto histórias para quem quiser ouvir. E então eu vou contar mais. É isso que eu estava falando antes. As histórias elas vão tomando conta, elas ficam comigo na minha caminhada. Eu acho que é isso, sabe? Aonde eu vou indo, as histórias vão. Então, eu agora vou começar aí até com o apoio da Andréa Prestes, que a gente está começando um projeto juntas de trabalho. Eu vou começar a contar melhor essas histórias do meu cotidiano, que são muito interessantes. Olha, soubesse que eu vou terminar aqui a nossa live, e já vou contar uma história aqui rapidinho. Olha, que delícia. Vou terminar a live e vou pegar minha bicicleta, porque eu ando aqui de bicicleta elétrica, né? Tu sabe. Eu me locomovo porque é muito mais fácil do que eu andar de carro, então eu vou pegar minha bicicletinha e vou até um apartamento de uma mulher. Essa mulher, ela tem 75 anos. Ela teve um casamento tradicional durante 50 anos, mais ou menos. E ela resolveu se separar do marido. Resolveu seguir a sua caminhada sozinha. E foi para a Índia. E lá ela ficou um tempo na Índia. E quando ela voltou, ela se casou novamente com uma mulher. Viu? Gente, ó, nada melhor que contar essas histórias do cotidiano, essas crônicas do cotidiano são importantes. Andréa Home. A Andréa Home é tua irmã, Andréia. Deixa eu olhar essa fotinho aqui. Gente, é de família essa boniteza, então. É da genética. É minha irmã. Aqui, você já recebeu vários elogios aqui, que você conta divinamente bem, e olha, eu tô nessa contigo. Eu realmente acho que nessas histórias do cotidiano, certo? A Isadora estava aqui também. A Isadora. Isadora, tu não só adora, como tu ama. Quem conhece a Paty não ama, gente, tem algum problema, tá? Já vou avisando. Tem muita gente que não ama, Rô, tem. Ai, Paty, mas lembra da balança? A gente coloca na balança e essas pessoas não amam. Ai, são tão pouquinhas que a gente nem olha para esse lugar, a gente olha para as que amam. E tem muita gente que ama muito. E, Paty, você falando agora dessa pessoa, dessa mulher de 75 anos, semana, e com a proposta de conversar sobre infinitas mulheres, infinitas mesmo, né, amiga? Mesmo. Não tem como rotular.
Por mais que a Mesmo. sociedade, durante décadas, né, séculos, tentou rotular, não tem como rotular uma mulher, porque nós estamos em constante transformação. E por isso que eu faço essas pequenas provocações, porque quem já me conhece sabe que eu adoro provocar, né? Por quê? A gente tem que se autoavaliar, e essa autoavaliação, ela é constante. Deixa eu te fazer outra pergunta. Como que você vê, assim, você está no Rio de Janeiro, a gente está no meio de uma pandemia, né? Nós somos mulheres que precisamos estar trabalhando, você está trabalhando, né? Como é que está sendo a relação, assim, com as pessoas, sabe? Você tem que tomar cuidados redobrados, você tem que dialogar com as pessoas para elas entenderem que o momento é um momento de cautela. Como é que está sendo isso para ti? Nada fácil. Nada fácil, Rô. Quando tu estava aqui, acho que tu viu um pouco, né? Eu estava um pouco ansiosa. Eu, aliás, me descobri ansiosa, né? Eu não sabia que eu poderia ter uma ansiedade presente, assim. Não ansiedade, assim, tô ansiosa para a live com a Rô. Não, eu vi que eu tive um taquicardia, mão tremendo, então eu tive pico de ansiedade há umas 2 semanas atrás que eu não lembro, assim, de ter tido. Porque se eu tive alguma outra vez, eu estava no controle, digamos assim, eu achava que estava, mas agora eu tive, assim, uns picos de ansiedade, tipo, sabe? Então, assim, não é fácil, é um desafio. O Rio de Janeiro é uma cidade dinâmica, né? O purgatório da beleza e do caos, como diz a música, é exatamente isso, né? Bom, essa é a minha opinião, né, gente? Pelo amor de Deus. É a opinião da Patrícia. É lindo, mas de um dinamismo que às vezes assusta, eu sei disso. Assusta. Assusta e... de um dinamismo, de... Então, o meu terapeuta outro dia falou para mim, assim, ele só falou uma frase que para ele falou assim, tu não pode esquecer de aonde tu mora. Quando ele falou isso, sim, eu preciso ter presente da cidade onde eu moro, da cidade maravilhosa que é, com as suas belezas naturais, mas também com os seus desafios diários de superficialidade, de irresponsabilidade. Então, eu andei meio esquisita aí, tendo que justificar porque que eu uso máscara, entendeu? Isso, para mim, é algo, no mínimo, esquisito. Mas eu faço isso várias vezes. Eu não sei se isso é uma característica daqui, mas eu sinto, assim, que tem um certo descaso com alguns temas que, para mim, são relevantes, significativos e que eu não vou deixar de olhar para isso, entende? Não vou deixar de olhar. Mas aí isso se torna um desafio no dia a dia, sendo mulher e sendo uma corretora mulher, eu trato também de números, de negociações, e muitos dos interlocutores são pessoas que acham que uma mulher não pode estar fazendo isso, né? Então, assim, são realmente desafios diários. Mas estou aqui, estou firme, estou forte, com o apoio das amigas. É isso. E tu sabe que eu enfrentei com a ética algumas críticas, que é óbvio que as pessoas iriam criticar, porque ninguém vive a nossa vida, mas ao observarem, criam fantasias ou pré-julgam coisas que elas nem têm ideia. Eu estava quase num estado depressivo, já estava entrando num quadro de depressão, por morar num lugar que não me dá muitas oportunidades de interagir, de ter um lugar onde eu pudesse plantar, enfim, né, um lugar limitado espacialmente.
por ser uma mulher que trabalhei a vida toda, todos os dias, todas as noites, em movimento. E fiquei 1 ano sem me movimentar. Mas quando eu decido, então, fazer essa itinerância, e aí ela entra com essa temática de olhar a vida com mais poesia, eu me deparei também com situações como ter que dizer o óbvio. Então, o fato de eu ter saído, em nenhum momento me tornou uma pessoa irresponsável, porque eu fui muito responsável durante a viagem, tomando precauções que eu não estava nem tomando em casa, né? Me certificando dos horários onde eu teria mais segurança para sair, ficando exclusivamente com pessoas assim muito próximas, como, né, o meu caso com você, né, e com o maridão, né, o Ovídio. Então, assim, é um cuidado muito redobrado, eu tive esse cuidado. E eu tive que falar, teve um momento que eu tive que falar para 2 homens, nós estávamos 3 pessoas num ônibus, só nós 3, né, num ônibus, e eu tive que pedir a eles, por favor, cavalheiros, coloquem suas máscaras, porque eu não estou me sentindo protegida em ficar nesse ônibus com vocês sem máscara. Éramos nós 3 e o motorista. Então, assim, falar o óbvio para as pessoas incomoda. E sendo mulher, porque daí o que aconteceu? Um deles tentou argumentar. Se você está com medo, não podia sair de casa. Quer dizer, nós precisamos trabalhar, nós somos provedoras do nosso lar, nós temos filhos que dependem de nós, e nós ainda temos que ouvir, em pleno século XXI, durante uma pandemia, que é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento. É uma questão de ética, enfim, e ter que ouvir isso. Então, né, Paty? A gente enfrenta isso todos os dias. Eu enfrento, não é exagero, Rô, todos os dias. Eu enfrento. E corro risco, né? Porque eu passo a interagir com muitas pessoas sem máscara, evitando o distanciamento. E o pior, né? Argumentando ainda, tentando argumentar que isso é, não sei da onde, né? A melhor forma. Então, não tá fácil, não. Mas eu vou te cortar, sabe por quê? Porque agora entrou a mamãe Sônia aqui. Ah, minha mãe, olha só. Gente, não, aí a gente para tudo. Quando entra Para a mãe, tudo. a gente para tudo. Porque assim, ó, a André está dizendo que é uma questão de ética e de cidadania, cuidar de mim e de todos. Isso aí, André, isso mesmo. E a André é uma mulher que viaja pelo mundo aí, né? Sabe bem disso. Eu cuido de mim para cuidar do outro. E a gente tem que exigir isso também, né? A Sônia, tá com o livro da Sônia aí? A Sônia Eu trouxe. A minha mãe, enche a boca para falar da minha mãe. A minha mãe já escreveu 4 livros, Roa. Estão aqui os 4, ó. Olha só que delícia. Ai, ai, e eu não é bom, sei. Né? Ter uma mãe eu assim. Eu tenho esse aqui, ó. O primeirinho aqui. Esse. Linda. A tua mãe é premiada, né? E teu sobrinho, né? Você me contou uma história do teu sobrinho que inscreveu o projeto do livro da mãe. Desse, Rô. Eu estava há pouco falando com ele, perguntei se eu poderia falar se tivesse oportunidade. Então, olha que incrível. Esse livro minha mãe escreveu, né? Diz aqui, uma história de ficção com algumas memórias. Então, uma história muito forte, muito intensa, das mulheres da família. E eu fiz a trajetória do livro, né, sozinha. Eu peguei meu carro e fui pelas cidades aonde essas mulheres passaram. Eu fui até chegar no Uruguai, que na época era onde eu morava uma parte do tempo. E o Santiago, meu sobrinho, filho da Andréa, que trabalha com isso, com produção visual, cultural, que tu teve a oportunidade de conhecer, ele era pequenininho, e eu arrastei ele lá para um ao pé do ouvido, lembra? Sim, lembro. Então, tá vendo como a gente influencia bem as pessoas? Foi bem influenciado, né, Rô? É por isso que eu insisto nesses encontros, tanto ao pé do ouvido, quanto os encontros que eu faço, os projetos, saraus,
que eu, sabe que eu organizei muitos saraus, e esses espaços virtuais eu faço questão. Por quê? Porque as pessoas, ao ouvirem as histórias, como as histórias da Patrícia, histórias de outras mulheres, se identificam, e isso também ajuda, né, Patrícia? Esse exemplo de como a gente pode olhar por outros ângulos, né? E a gente está aqui para se apoiar, a gente não está sozinha. Mas segue aí falando dele. Diz aí, Não, o que então, aconteceu? até isso, não, isso que você está falando é isso mesmo. Quer dizer, minha mãe escreveu esse livro com a intenção de deixar um registro da família, né? Que é um negócio assim grandioso da parte dela, inclusive, porque ela escrevendo o livro, imagino que ela tenha revivido histórias e situações que também não tenham sido fáceis, mas ela quis deixar esse registro. E aí, o meu sobrinho agora pega esse livro, escreve num edital que saiu há pouco tempo e é selecionado com diretores, até um diretor aqui do Rio, um elenco super bacana, de jovens, e aí disso vai sair um curta desse livro. Então, assim, eu acho essas caminhadas e esse olhar, é isso que você falou. A gente levou ele para lá e ele sempre, eu sempre tive uma conexão com os meus sobrinhos todos, adoro todos, e sempre assim, falando sobre isso, sabe? Vocês podem, façam o que vocês podem, vocês conseguem. E o que eu falo hoje, Rô, como tia e como mãe e como amiga, é assim, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, contem comigo, vocês não estão sozinhos. Eu acho que só da outra pessoa saber isso, talvez eu só fique em silêncio. Eu muitas vezes falo com a Isadora, com a minha filha, pelo telefone, a gente fica minutos em silêncio, a gente não fala nada, mas a gente sabe que a gente tem uma outra, sabe? Então, essa cumplicidade, no caso das mulheres, essa sororidade, esse apoio, essa união, que eu tive também, Rô, prova disso nesse ano de pandemia. Eu tive prova, mas eu tive prova assim, ó, na carne, na pele, no osso, de que isso existe. Isso existe. Saiu lá do vocabulário, sabe? Essa palavra bonita que a gente está usando agora, sororidade, saiu do vocabulário e tomou conta de mim. Isso existe. Eu precisei das mulheres, precisei muito num período que eu passei muito difícil da minha vida pessoal, e eu tive essas mulheres junto comigo. Então, eu sou realmente uma prova viva de que, sim, se nós nos unirmos de verdade, isso é possível. Sai muita coisa boa daí desse caldeirão. Olha, eu sou um pouco caduca, tá? Que eu não lembro bem das coisas. A gente tá faltando aqui só pra gente se situar. Tá faltando alguns minutinhos que tu tem compromisso, né? Então a gente tem aí 2, 3 minutinhos. Mas ontem eu conversava com alguém, que agora não lembro quem, veio essa memória, que por muito tempo nós ouvimos desse grupo social, de alguns grupos sociais, que mulheres sentem inveja de mulheres. Eu sempre contestei muito isso e me incomodava. E recentemente eu ouvi de uma mulher, infelizmente, essa frase. Porque você sabe que mulheres têm ciúmes de mulheres, inveja de mulheres. Com uma amiga, a Roberta Moura. A Roberta é cantora maravilhosa, fez teatro, né? Fizemos teatro juntas, somos há 20 anos. E eu tinha pego a Roberta em casa, porque nós fizemos um trabalho juntas, então nós íamos ensaiar. E a Roberta estava comigo naquele momento, e a Roberta viu que eu fiquei bastante incomodada, né? E pela máscara, assim, a Roberta disse que ria, e depois ela comentou, porque eu sou o tipo de amiga que eu vejo a mulher, e eu vejo, no caso, né? Eu elogio as amigas. Eu passo o tempo todo dizendo como minhas amigas são maravilhosas, que elas são lindas, que como essa mulher é inteligente. É uma coisa que
Para quem não me conhece no cotidiano, pode até achar forçado, mas quem me conhece no cotidiano sabe que eu estou de pijamão, né? Fazendo faxina ali, estou falando com as minhas amigas do jeito que eu estou. Aqui eu estou arrumadinha até, né? Tomei banho, arrumei o cabelo. Linda! Arrumadinha, não, tá linda. Agora, quem me conhece na intimidade, que é o teu caso, o caso da Tati, que a gente se fala, me pega naquele estado, cara inchada, de chorar, de dormir, me veem braba, do jeito que eu sou. Então, assim, eu contestei, eu disse, olha, eu não sei o que, que é essa inveja que você está falando, porque as mulheres com que eu me relaciono são mulheres que eu admiro. Você falar de alguém, você não pode estar admirando essa pessoa. Como é que você vai falar, né, algo que você não está admirando? Então, e eu acho que isso, a sororidade que você traz agora, é isso, gente. A gente tem que ser mais unidas nesse quesito. E quanto esses grupos sociais continuarem reforçando que as mulheres não são unidas, que mulher tem inveja, que mulher se veste uma para outra para provocar, não sente, esquece isso. Tira isso vamos romper com esse paradigma. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que segurar realmente na mão da nossa amiga e dizer assim, olha, que bacana. E quando uma está mais assim para baixo, a outra vem e ajuda. E assim nós vamos levar uma vida, com certeza, mais saudável. Uhum. A gente precisa alimentar relações saudáveis, manter relações saudáveis, né, Patrícia? Sim, sim, Rô. Ó. Tu tinha falado, né, que das mulheres que me inspiram. Nossa, Rô, eu fiquei pensando assim, são tantas mulheres, tantas, que. Mas assim, tantas, não é um número, sabe? Eu também não sou assim, eu não tenho, são 50 não. São tantas assim que é um grupo que representa muitas, sabe? Sim. Da minha família, das minhas amigas, da minha filha, a tua filha. Ai, a tua filha é maravilhosa, ela está assistindo, a gente tem que dizer. Isadora, Vitória. Bom, né? E a gente aprende pra caramba com elas, né? A gente aprende muito, muito. E aí tu perguntou, né? As mulheres te inspiram. Então, assim, são realmente muitas mulheres. Agora, eu lembro Então, minha mãe escreveu, né, esses livros. Minha mãe se formou já madura na faculdade, depois que os filhos já estavam criados, né, normal, e conseguiu fazer faculdade, até hoje eu não sei como, mas conseguiu. E eu sempre convivi com muitos livros da minha mãe. Mas olha só, eu queria falar uma coisa, Rô, isso me deu conta hoje, tá? Porque às vezes eu escuto outras mulheres, enfim, outras pessoas falando, e parece, eu convivi, minha mãe era uma escritora e tal, e parece assim que a pessoa só conseguiu, só ler hoje por conta disso. E não é. Eu via os livros da minha mãe, sabe? Eu via. Hoje eu vejo que era importante eu estar vendo, nem que fosse uma pilha de livros como está aqui, sabe? Minha mãe talvez não tivesse a intenção, vou deixar essa pilha de livros aqui para minha filha ver, né? Sim. Mas eu via isso, né? E isso acabou fazendo parte, assim, da minha memória. E aí eu mexia nos livros da minha mãe. E eu lembro, a minha mãe sempre leu muito Mário Quintana, Clarice Lispector e Lia Luft, são os nomes que me vêm, assim, sabe? Mas eu fui ler Mário Quintana, Lia Luft, Clarice Lispector, muito depois, né? E agora? Né? E aí, eu não sei se dá tempo de eu... Aqui, ó, eu tô preocupada com o teu tempo, porque eu sei que... Eu tô olhando aqui. Eu tenho que ir lá na casa... Não é brincadeira, ela tem compromisso. E na casa daquela mulher, que por enquanto eu só sei aquele pedacinho que eu contei da história dela. Imagina eu lá na casa dela hoje, conversando, avaliando o apartamento dela, e eu vou perguntando, né, aos pouquinhos, assim, imagina quanta história eu não vou ter hoje, depois dessa live. Já sabe, né? Escreve depois, tá? Escreve essas crônicas e vamos fazer um livro de crônicas. Ui, olha isso, é um convite? É uma provocação. Ai, não, estou nervosa. Tá.
Então, para representar toda essa mulherada maravilhosa que eu amo, eu peguei, saltou para mim ali a Luft, né? O Pensar é Transgredir. Olha. E eu tenho muito essa coisa assim, né? De fechar os olhos, da intuição mesmo, e de deixar que o poema me escolha. E o poema que me escolheu foi. Isso é interessante, assim, porque ler esse não é um poema, né? Acho que é um conto. Às vezes me confundo o que é poema, o que é conto, porque eu não sou uma educadora, né, Rô? Mas eu tenho boas amigas educadoras que me ensinam. Então, saltou para mim, e eu li várias vezes hoje, fiquei pensando, será que eu leio? Mas, já que é uma live das infinitas mulheres. Sim, sim. Mas eu acho que vale a reflexão. E tanto vale que depois, quando eu abri a primeira página, eu vi que esse livro era de uma amiga que já faz um tempo que não fala comigo, deixou de falar comigo. São das pessoas que sei lá, que amam, mas precisam, às vezes, de um tempo para voltar a amar. Né? É uma amiga que parou de falar comigo, até por uma situação que eu acho que tem a ver com esse conto. Então, acho que tem tudo a ver ter vindo para mim a Lia Luft, essa amiga, e esse conto que chama Canção dos Homens. E quando chego ao trabalho, ela largue por um instante o que estiver fazendo. Filho, panela ou computador. E venha me dar um beijo como de antigamente. Que quando nos sentarmos à mesa para jantar, ela não desfie a ladainha dos seus desabores domésticos. E se for uma profissional, que divida comigo o tempo de comentarmos nosso dia. Que se eu estou cansado demais para fazer amor, ela não ironize nem diga que até que durou muito o meu desejo ou potência. Que quando quero fazer amor, ela não se recuse demasiadamente vezes, nem fique impaciente ou rígida, mas cálida como foi anos atrás. Que não tire nosso bebê dos meus braços dizendo que homem não tem jeito para isso, ou que não sei segurar a cabecinha dele, mas me ensine docemente se eu não souber. Que ela nunca interponha entre mim e as crianças, mas sirva de ponte entre nós quando me distancio ou me distraio demais. Que ela não me humilhe porque estou ficando calvo ou barrigudo. Nem comente nossa intimidade com as amigas como tantas mulheres fazem. Que quando conto uma piada para ela, na frente de outros, ela não faça um gesto de enfado dizendo: essa você já contou umas 1000 vezes. Que ela consiga perceber quando estou preocupado com o trabalho e seja calmamente carinhosa, sem me pressionar para relatar tudo, nem suspeitar de que já não gosto dela. Que quando preciso ficar um pouco quieto, ela não insista o tempo todo para que eu fale ou a escute, como se silêncio fosse sinal de falta de amor. Que quando estou com pouco dinheiro, ela não me acuse de ter desperdiçado com bobagens em lugar de prover minha família. Que quando eu saio para o trabalho de manhã, ela se despeça com alegria, sabendo que mesmo longe eu continuo pensando nela. Que quando estou trabalhando, ela não telefone a toda hora para cobrar alguma coisa que precise fazer ou não tive tempo. Que não se insinue com minha secretária ou colega para descobrir se tem uma amante. Que jamais se permita nenhuma alusão, mesmo de brincadeira, seja positiva ou negativa, sobre o meu desempenho sexual. Que com ela eu também possa ter momentos de fraqueza e de ternura, me desarmar, me desnudar de alma, sem medo de ser criticado ou censurado. Que ela seja minha parceira, não minha dependente, nem meu juiz. Que cuide um pouco de mim como minha mulher, mas não como se eu fosse uma criança tola, e ela a mãe onipotente. Que não me transforme em filha. Que mesmo com o tempo, os trabalhos, os sofrimentos, o peso do cotidiano, eu não perca o jeito terno e divertido que tanto me encantou
quando a vi pela primeira vez. Que eu não sinta que me tornei desinteressante ou banal para ela, como só se os filhos ou as vizinhas merecessem sua atenção e sua alegria. E que esse erro, falho, esqueço, me distancio, me fecho demais, se erro ou a machuco, consciente ou inconscientemente, ela saiba me chamar de volta com aquela ternura que só nela eu descobri. E desejei que não se perdesse nunca, mas me contagiasse e me tornasse mais feliz, menos solitário e muito mais humano. Canção dos Homens, escrito em 2004, pela Lia Lúcia. Eu achei importante trazer, Rô, porque é muito importante que os homens estejam conosco nessa nossa caminhada. A gente não tem que excluí-los, a gente tem que trazer eles para perto da gente. E muitos deles querem seguir juntos, às vezes só não sabem como fazer, mas a gente pode ensinar. Olha, Patrícia, estou refletindo aqui, estou pensando. Nosso tempo está esgotando, amiga. Então, assim, essa reflexão a gente vai ter que fazer em outro momento. Porque, olha aqui, a Mônica já está dizendo que ela se candidata a ilustrar o teu livro de crônicas. Meu Deus! É isso aí. A gente aqui é um tecer, é um bordar de histórias, de ideias, de afetos. E eu também quero aproveitar, né? Sabe que a Livra está comigo, assim como o meu livro maravilhoso que eu ganhei de presente da amiga aqui. Ó, eu vou recitar, não, eu vou ler, né? Da Livra. E já quero, então, né, nesses minutinhos aqui, te agradecer imensamente, Paty. E muito obrigada por fazer parte da tua primeira vez. Que seja a primeira de muitas. E é isso. Nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos demonstrar afetos e dizer às pessoas: não tenham medo, se aproximem, vamos caminhar juntas. De desagregar, é momento de agregar. Né? E se tiver medo, traz o medo junto. Vem com medo e tudo. Vem com medo e tudo. Mas dá um jeito. Mas dá um jeito. Paty, quer falar alguma coisa antes de eu recitar? Aí eu recito aqui. Ai, Rô, eu adorei. Para mim, realmente foi uma experiência tanto. Trouxe coisas aqui que estavam um pouquinho adormecidas, mas foi muito bom. E gratidão e obrigada pelo teu trabalho, né? Acho que eu já te falei isso algumas vezes. O teu trabalho faz diferença para muitas pessoas, para o planeta. E eu não estou exagerando, não. Não estou exagerando, porque a gente sabe que isso reverbera. Então, muito obrigada por abrir esses espaços de respeito, de amor. E, enfim, eu só vim, nem sei direito fazer o quê, né? Eu vim aqui para me deliciar. Tu veio aqui justamente que é o que eu busco nas pessoas, eu busco em mim, eu busco no meu cotidiano, essência. Eu acho que nós somos tão bonitos, seres humanos, que muitas vezes deixamos de observar a beleza que nós somos e, portanto, não enxergamos a beleza no outro. E buscar essa essência tem sido a minha missão, talvez, vou chamar de missão, porque eu preciso ver, enxergar o outro. Caso contrário, tudo que eu fiz até agora está errado. Então, assim, alimentar os meus olhos com beleza. É só isso. Ó, tá bom? Belezinha. Deixa eu... Ó, tem gente mandando beijo para... Olha, parabéns pela tua família, tá? Tuas amigas, tua família tá aqui. Desde que a Paty nasceu, eu ouço... Meu Deus! Gente, ela me colocou agora com 130 anos. Ó, um amor, todos vocês aqui. Um beijo para tua mãe, para Isadora, para essas mulheres incríveis. Gerações, nós temos gerações aqui. Então, eu vou me despedir, agradecendo a todas vocês, dizendo que eu também estou aqui.
E eu estou aqui para vê-las, para enxergá-las, certo? Que, que nesse momento se abra assim um sol imenso no coração de todas vocês. E é tempo de fazer tudo com menos rapidez, de colocar o sabonete na saboneteira olhando a mão, de observar os sintomas, de perceber que ainda tem saúde. É tempo de jogar a mágoa na água e deixá-la cair pelo ralo. É tempo de ter tempo, de alinhar a coluna, de estudar para saber, de passar a mão nos próprios braços e se acolher. Gente, é tempo de acolher. Livra a dona de si da Simuma Simone. Eu te acolho, minha amiga. Te amo. Te amo. Um beijo para todas vocês. Beijo, gente.